Vale a foto já assim, ó? Você seleciona? Faz a pose. Olha pra lente. Onde você vai pôr o escrito. Então, se assim a gente põe o escrito Que aí no põe meio. no meio, isso. Ó, você tá ficando bom no negócio, hein? Pra quem nasce pra esse negócio aí. Every person could be you though. Oi, gente, tudo bem com vocês? Consegui arrastar o Edu pro canal, gente. Vê, quando a gente tá apaixonado, faz qualquer negócio pra mulher, né? Tá enfeitiçado, amor? Opa! Hoje a gente veio gravar um vídeo pra vocês que vocês, nossa, pediram muito, né, amor? Foram muitos comentários, muitas solicitações, né, pra gente falar um pouquinho. E a gente vai falar um pouco sobre vinhos pra vocês. Não que nós sejamos, assim, experts no assunto, né? Muito pelo contrário, na verdade a gente ainda tá engatinhando nesse universo, mas é um universo muito amplo, muito legal de descobrir. Não custa nada compartilhar o que a gente aprendeu sabe, por enquanto, né? Somos apenas apreciadores, mas a gente ainda vai fazer um curso de vinhos, né? Eu gostaria, viu? Aprender um pouquinho mais a fundo. Acho que vale a pena. Eu acho que é legal a gente começar contando como que esse universo dos vinhos entrou nas nossas vidas. Por mim, eu sempre tomei vinho, mas eu nunca apreciei, eu nunca entendi sobre. Eu comecei a entender um pouco mais e até a gostar mais depois que eu comecei a namorar o Edu. Justamente por ele há alguns anos já gostar de vinho e entender um pouco mais, aos pouquinhos eu fui aprendendo algumas coisas com ele. Então, eu na verdade não faz muito tempo também, faz o que, uns 2, 3 anos. Eu já também tomava vinho, mas não entendia muito, não sabia escolher, acho que o mais difícil é escolher. E a gente vai falar mais na frente as diferenças entre as variedades e as uvas. O vídeo tem que ficar curto, viu, gente? Ela já me deu uma bronca já. Basicamente eu aprendi quando eu fui alocado num projeto no Chile. Um amigo meu de lá, o Davi, um abraço Davi, me ensinou algumas coisas, principalmente a escolher algumas outras variedades, escolher algo que não era tão agressivo ao meu paladar. Eu gosto dos vinhos um pouco mais leves, então eu comecei a me interessar pelo assunto. E aí tem o aplicativo Vivino também, que eu acho que é legal mencionar para elas, né? Ou seja, quem quiser entrar, o Vivino é um aplicativo grátis. Você tira a foto do vinho e ele te dá a nota que o pessoal já deu e tem algumas resenhas, então ajudou bastante também na escolha e a explorar um pouquinho mais esse mundo, né? Eu acho que para quem tá começando assim no mundo dos vinhos, essa questão do vinho ser um pouco mais leve, um pouco mais suave, é bem interessante, porque eu mesma, hoje eu gosto dos mais fortes também, mas até eu aprender a gostar desse mais forte, o suave foi um bom caminho, né? Acho que é um caminho até você treinar um pouquinho o paladar e começar até a identificar algumas diferenças, né? Acho que pra gente começar, Edu, é legal a gente falar como identificar se o vinho tá bom pra consumo, porque a gente já teve uma experiência de comprar alguns vinhos online e eles vieram estragados. Então, tem né, amor? Uma série de passinhos. Como que é isso? Tem sim. Acho que primeiro, assim, não vamos dizer que comprar online é ruim. Não é isso, não, tá? Foi um azar. Foi um azar que a gente teve, mas 2 garrafas de uma compra que a gente fez vieram de baixa qualidade, vieram ruins. A primeira coisa é a rolha. A rolha, ela dá algumas pistas se o vinho tá bom para consumo ou não. Um dos exemplos a pessoa normalmente cheira a rolha, isso tem um sentido. Quando você cheira a rolha e você sente aquele odor de vinagre ou um cheiro ruim, é porque o vinho já indica que não tá de boa qualidade. O que normalmente pode acontecer com o vinho é ele ficar ao sol, numa temperatura muito alta, ou entrar oxigênio dele. Então, se você observar a rolha e ela estiver toda detonada, assim, toda cheia cheia de rachaduras, e você perceber que o vinho ele já percolou dentro da própria rolha, é um indicativo de que o oxigênio já entrou. Então, esse vinho pode estar ruim. Uma outra coisa, além do odor, é você provar o vinho. Então, coloca um pouquinho no copo e coloca um pouquinho na boca. Se ele estiver ruim, você vai perceber na hora. O vinho, quando tá ruim, ele realmente fica bastante agressivo ao paladar, ou ele fica estranho, com um gosto assim muito diferente de um vinho normal. Até quem não entende muito é fácil de identificar pelo sabor fácil. Que é um vinho A Beca estragado. viu isso, ou seja, a gente teve essa experiência e ela, naturalmente, mesmo sem ter provado muitos vinhos, ela conseguiu perceber com facilidade. Basicamente é essa maneira de você identificar se um vinho tá bom ou tá ruim, não tem muito segredo. É provar, primeiro cheirando e o segundo provando se achar que vale a pena. Se o cheiro já tiver ruim, já descarta o vinho. Bom, o segundo tópico que eu acho que é legal
legal falar é sobre os tipos de vinhos e suas variedades. Existem diversas uvas e eles são feitos de maneiras diferentes. Falando um pouquinho dos brancos, a gente tem o Riesling, a gente tem o Moscato, que é muito gostoso, tem o Chardonnay, que na minha opinião é o meu branco favorito, e tem também o Sauvignon Blanc, que é bastante comum. Eu, particularmente, não gosto muito do Sauvignon Blanc. Eu acho que esse Riesling a gente nunca tomou, né? Acho que você não. Eu tomei poucos também, não é tão comum. Quais são os seus tintos preferidos, Bequinha? Os meus preferidos são o Pinot e o Carmener, que eu acho que eles são um pouco mais leves e um pouco mais fáceis, assim, de degustar e até de identificar. Depois que você começa a entender um pouquinho, principalmente o Pinot, fica muito fácil de identificar. Além desses, tem também o Cabernet, tem o Merlot, tem o Malbec. Tem misturas, né? Blends de vinho, a gente também vai explicar. Explica o que é blend, amor. Blend é quando eles misturam as uvas. É muito comum e tem muitos vinhos premiados misturados. Tem muitos vinhos bons que são blends, né? São blends. A gente já tomou muitos bons. Mistura é tipo, por exemplo, um Carmener Cabernet, né? Sim. Falei Merlot com Cabernet. Não, eles misturam tudo. Tem alguns que tem um até chamado 8 cepas, que são 8 tipos de uvas diferentes. Tem também um Tempranillo. Eu gosto muito de Tempranillo também, embora ele seja um pouquinho mais forte, né? Sim. E tem outro, Syrah. Syrah também. Syrah é um pouco mais forte, mas ele é bastante saboroso. Então, o importante é identificar o que vocês gostam. Ou seja, acho que não tem vinho melhor ou vinho pior. Tem aquele vinho que agrada. Eu acho que isso é o mais importante. Por isso que, quando eu falo, não precisa gastar muito dinheiro num vinho. Ou seja, tem vinhos que custam 30, 40 reais e agradam muito, são muito gostosos, né? E são esses que a gente toma no dia a dia, porque não dá pra tomar... A gente toma muito vinho, tipo, dia sim, dia não, pelo menos, quando a gente não toma todos os dias, a gente toma um pouquinho de vinho. Então, imagina, gente, tomar todo dia garrafa de 100, 150 reais, tem vinhos até muito mais caros, não tem condições, né? A gente gosta de brincar que são vinhos de dia a dia. Exato. De vez em quando você guarda aquele um pouquinho mais caro pra uma data especial, mas o dia a dia, tomar uma taça de vinho faz bem até pra saúde e é algo muito gostoso, né? E o White Zinfandel, é esse que é o rosé, né? Sim, é o rosé. Esse, gente, pra quem, assim, vamos supor, você nunca tomou vinho e você quer começar a tomar. Se você tomar esse, você vai gostar. Então, é uma excelente escolha pra uma primeira vez, né? Não vale é fácil de encontrar esse vinho. E ele não é muito barato. Custa em torno de 60 reais, mais ou menos, a garrafa. Ah, é? Achei que fosse mais caro. Não, 60 reais. E tem da vinícola Woodbridge, tem da Crane Lake. Se não me Qual que é engano, a que a ambas gente mais são gosta? californianos. Crane Lake. Crane Lake. Mas as duas são muito gostosas. E se você quiser começar, por exemplo, com um tinto, que é um pouquinho mais levinho, começa com um Pinot. O Pinot tem que estar numa temperatura um pouquinho mais baixa. A gente não falou sobre isso, né? Mas os vinhos, o ideal é estar entre 12 e 16 graus. Nesse range você acerta para quase todos os vinhos, não tem muito segredo. Então, e o importante é tomar quando tem vontade e tentar buscar algo que te agrade. Eu acho que descobrir essa variedade que mais te apetece ao paladar, que não te agride o paladar, eu acho que é o mais legal. Tem até umas pequenas adegas, que a gente até tem uma aqui em casa, que elas já são específicas pra deixar o vinho na temperatura certa, sabe? Então, eu não sei, custou muito caro, né? Porque você comprou. Não é caro. A adeguinha eu não lembro quanto custou, mas não é nada caro. Vale super a pena, cabe ali, sei lá, uns 8, 10, 12, 16, uns 16 vinhos, mais ou menos. Acho que é por aí. Cabe uns 16 vinhos, mais ou menos, então tem uma quantidade boa pra você ter um estoquezinho, não ocupa muito espaço e mantém na temperatura certa. O importante é... Degustar. Principalmente a companhia. Outro tópico interessante, só para entender um pouquinho, é que existem os vinhos, digamos, mais velhos, envelhecidos em barril de carvalho. Então tem uma certa categoria para os vinhos. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Mais uma vez, o que importa é o paladar. Mas vinhos mais refinados são vinhos envelhecidos em barris de carvalho, feitos normalmente com uma variedade de uma única plantação, e eles têm uma certa categoria. Grande parte das vinícolas segue essa categorização, essa separação. Então você tem normalmente um vinho jovem, que é o vinho de entrada. Ele não tem envelhecimento em carvalho, é o chamado varietal. Normalmente ele custa 30, 40 reais, são os vinhos de dia a dia. E são muito bons, viu, gente? O dia a dia realmente são muito bons e não tem... A única diferença é que eles normalmente... Eles não são amadeirados, porque não foram envelhecidos em carvalho, né? E aí você tem os vinhos criança, que são normalmente envelhecidos 6 meses no carvalho e 6 meses na garrafa. Aí você tem os vinhos reserva, que já tem...
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre harmonização, porque existem algumas combinações de vinhos que ficam melhor com determinados tipos de carne, de queijos e tal. Não que isso seja uma regra absoluta, acho que o mais importante é você gostar daquilo que você tá comendo, do que você tá bebendo, mas existem algumas coisas que podem ajudar com que você acerte mais. Quais suas dicas para isso? O conceito da harmonização é você tentar fazer com que nem o vinho e nem a comida se sobressaiam demais no paladar. Equilibrar o tipo de carne com o tipo de vinho busca isso. Normalmente, os vinhos mais leves, os brancos, os vinhos rosé, que são os menos intensos, eles vão bem com carnes brancas, com frango, com peixe, com carnes leves. E os vinhos mais fortes, os tintos, com carne de caça, com carne de boi, ou seja, essa é mais ou menos a dica com o prato. Isso vale também para o tipo de risoto que você faz, normalmente uma carne, uma guarnição como um risoto acompanha muito bem um vinho. Vale para os queijos também, ou seja, queijos com menos intensidade vai melhor com vinhos mais leves. Por exemplo, tipo queijo brie, por exemplo, é um bom exemplo. Vinhos mais fortes, por exemplo, o queijo cheddar. Vai muito bem com um cabernet, que é um vinho mais intenso. Por exemplo, um gorgonzola vai bem com syrah, por exemplo, que é um pouco mais forte. Então é importante sempre pensar qual o sabor daquele queijo e qual a intensidade do vinho, sempre naquela escala que a gente já falou. Se vocês quiserem, uma dica bacana é vocês usarem o Pinterest para buscar imagens nesse sentido, que tem muita coisa lá sobre harmonização. Então, se você digitar lá harmonização de vinhos, vão aparecer diversas combinações para ajudarem vocês a fazer a melhor escolha. Agora a gente vai mostrar para vocês como abrir um vinho. Isso é uma coisa que vocês também vão aprender um pouco com o tempo, com a prática. Eu ainda tô aprendendo, eu uso os meus próprios jeitos lá para conseguir abrir. Tem diversos tipos de abridores também. Tem dois, né? São dois tipos? Tem diversos tipos, né? Nós só temos um aqui, na verdade. Que eu conheço são dois. O que a gente já tem aqui e um que o Edu me mostrou no mercado esses dias. Mas a gente vai mostrar isso para vocês e mostrar também como servir na taça. Alguns acessórios. Bom, antes de abrir o vinho, acho que seria interessante apresentar alguns acessórios que, além da taça e o abridor, ajudam bastante na hora de servir. Um deles é o cortador de lacre. O cortador de lacre serve para você remover o lacre do vinho de uma maneira um pouquinho mais uniforme, sem danificar e sem ter que tirar o lacre inteiro. O que é muito comum que aconteça quando você abre com a parte serrilhada do abridor. Além do abridor de lacre, o próprio abridor da rolha tem diversos tipos, tá? Esse daqui é um dos mais utilizados, é também um dos mais simples. Ele tem de 1 ou de 2 estágios. Basta você rodar a espiral e utilizar o primeiro estágio, que está ainda na primeira parte aqui, e puxar para cima. E utilizar na sequência o segundo estágio para completar a remoção da rolha. Bom, depois de remover a rolha da garrafa, você já consegue fazer uma análise prévia se o vinho percolou para dentro e se entrou algum tipo de oxigênio. Se a rolha tivesse com muito vinho dentro dela, normalmente o oxigênio entrou e a rolha não estava vedando bem. Um outro acessório interessante é o corta-gotas. É, na verdade, um anel com um tipo de almofadinha ou borracha dentro dele que ajuda só a não ficar escorrendo. Caso você esteja servindo o vinho e ele venha a sair do bocal, ele não vai sujar suas mãos. E um outro dispositivo bastante interessante é essa tampa aeradora, porque o vinho estava fechado durante muito tempo. Então é bom você oxigenar na hora que for tomar. Então basta você plugar esta tampa aeradora na frente e você consegue servir primeiro com bastante tranquilidade e já o vinho pré-aerado. É isso aí, pessoal. Agora é degustar e ser feliz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe o Edu aqui que entende um pouco mais de vinho. Entende sim, entende um pouquinho. Pra ensinar alguma coisa pra vocês. E eu também aprendi algumas coisas que eu ainda não sabia. Espero que vocês tenham gostado, porque vocês pediram muito. Sei que esse não é um vídeo assim, né, que vai agradar a todo mundo, mas eu acho que é um vídeo interessantíssimo. E esse universo dos vinhos é realmente super interessante. É muito legal você beber vinho conhecendo um pouquinho. É diferente, sabe? Parece que dá mais prazer, assim. E é isso, né? É isso.
Sugestão, pelo menos minha, eu que gosto muito do Carmener. Pra quem quer começar nos tintos, o Carmener ou o Pinot são boas pedidas. É isso aí. E lembra, gente, só tá falando o pouquinho que a gente sabe. Ainda somos bebês nesse universo, a gente só tá aprendendo junto. Com certeza tem algumas seguidoras, inscritas e leitoras que super entendem desse universo, então vocês também podem acrescentar os conhecimentos de vocês aqui nos comentários para que a gente possa trocar experiências e ajudar umas às outras, tá bom? Espero que tenha agradado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, até o ursinho apareceu aqui para se despedir aqui, agora, né, filho? Olha o barrigão dele. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!